Se tiver alguém para tocar aqui no fundo, aqui fica legal. Amém? Vem cá, Felipe. Fica aqui, me ajuda aqui. Amém, queridos. Os irmãos estão, assim, felizes pela nossa irmã Eliane. A irmã Eliane é uma pessoa especial, irmão. A Eliane, ela é uma mulher perseverante, posso dizer assim. E eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Eliane. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo período que você teve com a gente aqui. Você fala que nunca saiu, né? Eu até entendo, porque você continua com a gente. Amém, irmãos? Isso é bom, né? Isso aí é reconhecimento. Amém? Eu queria ler apenas 2 versículos. Abra sua Bíblia, por favor. Em Ruth, capítulo 4, versículo 14 e 15. Ruth, capítulo 4, somente 2 versículos. Versículo 14 e 15. A gente tem que remir o tempo. Eu vou correr aqui para a gente cortar algumas coisas aqui e colocar o que é mais importante. Porque a gente ainda tem umas bênçãos lá embaixo ainda, né, irmão? Amém? Irmão, eu me encontro alegre, feliz, porque... Sabe por quê, irmãos? Porque quando uma pessoa, um cristão, ele oferece culto e ações de graça, eu acredito que o coração de Deus se alegra muito. O meu coração se alegra, por quê? Porque é gratidão, irmão. Se tem um sentimento que mobiliza, acho que qualquer pessoa é gratidão. É muito ruim quando você faz alguma coisa ou algumas coisas pelas pessoas, elas nem reconhecem aquilo que você faz. É muito ruim. No primeiro vacilo que você der, ela dá as costas para você. Ela esquece tudo que você fez por ela. Às vezes você fez várias, aí você erra uma coisinha pequena e a pessoa dá as costas para você. Então a gratidão é algo muito lindo, muito maravilhoso. Amém? Vamos ler então, irmãos? Aí os irmãos se assentem, que a gente já levantou e assentou bastante vezes hoje, não foi, pastor Cabral? Foi bênção. Hoje o pessoal fez física aí na igreja. Diz assim, irmãos, Ruth capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Presta atenção, versículo 15: Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice. Aí entra aqui: pois a tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que, irmãos? Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Hoje é culto da família, né, irmãos? A família a gente conhece, costumamos falar genealogicamente, perdão, aqui deu engasgada, os nossos pais, irmãos, filhos, esposa, a gente conhece, mas a família, ela é além disso, irmãos. A família não é só os nossos irmãos sanguíneos. A nossa igreja mesmo, ela carrega por nome, desde a sua fundação, Ministério Família de Deus. E querendo ou não, a gente se inclina para esse lado aí, se inclina para o lado de ajudar as famílias. Talvez a gente não consiga alcançar todas, porque é muita gente, mas aquelas que a gente consegue alcançar, a gente procura, irmãos, fazer o que a palavra de Deus diz. Amém? Irmãos, e a história da trajetória vitoriosa de alguns personagens bíblicos que foram exemplos de superação em suas respectivas famílias, revela princípios bíblicos que são capazes de tornar prosperidade para aqueles que conhecem e têm a oportunidade, irmão, de praticarem na sua vida. Pessoas que foram vitoriosas e que essas pessoas levaram as suas famílias a serem abençoadas. É por esse caminho que eu quero ir aqui. Amém? E os princípios bíblicos, eles são ensinamentos e são verdades, amados, que nós, os cristãos, devemos deixar guiar as nossas vidas. Eles são embasados nas Escrituras. Os princípios bíblicos, eles são, na verdade, verdades eternas que refletem a vontade de Deus.
vão moldar o nosso caráter e a nossa visão com relação ao mundo e também as pessoas como olham para a gente também. E aí, irmãos, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Um exemplo desse que a gente poderia falar seria lá no livro de Gênesis. Projetem, por favor, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Um desses exemplos de personagens bíblicos que demonstraram superação e foram abençoados e trouxeram prosperidade na sua família é Abraão, mais conhecido como Abrão. A Bíblia declara, irmãos, que Deus ele chama Abrão para conversar com ele. E quando Deus nos chama para conversar, irmãos, com certeza Ele quer nos abençoar. E naquele momento ali o Senhor chama Abrão para conversar com ele, porque o seu nome era Abrão. E ele, irmãos, dá meio que uma ordem, vamos dizer assim, para Abrão, porque existem alguns princípios que a gente vê que Deus falou com alguns homens e mulheres e eles não obedeceram. E ele diz para Abrão: olha, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus começa, irmãos, próximo versículo, Deus começa a dizer, sabe, promessa de prosperidade na vida de Abraão, porque Deus diz assim, ó, far-te-ei uma grande nação. E se nós pegarmos a Bíblia, a gente vai ver, irmãos, que verdadeiramente deste homem aqui se formou uma grande nação. E Deus ele vai falando com ele, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Hoje nós estamos falando de Abraão. O nome de Abraão foi engrandecido, até pessoas que não são cristãos já ouviram falar de Abraão. E aí, irmãos, o Senhor continua falando, e tu serás uma bênção. E quando chega aqui no último versículo, versículo 3, irmãos, ele fala algo que é muito importante para a minha vida e para a tua vida: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, olha só, irmãos, os que te amaldiçoarem. Irmão, você sabe o que é amaldiçoar? É maldizer, é nós falarmos mal de alguém, é você pegar, irmão, e diminuir uma pessoa por palavras. E aí quando eu olho para isso aqui, para essa mensagem, eu entendo, irmãos, que quando Deus abençoa uma pessoa, nós precisamos abençoá-lo também. Quando Deus abençoa a tua esposa, quando Deus abençoa o teu esposo, você deve proferir palavras de bênção sobre a vida dela. Mas às vezes das nossas bocas saem palavras perniciosas que não deveriam sair, palavras que elas deveriam ser refutadas por nós, irmão. E eu já me vi peguei pessoas falando isso aqui. E essas falas devem ser expurgadas da nossa vida, expurgadas do seio da tua família. Por exemplo, menino, você não vai ser nada quando você crescer. Não fala isso. Declara bênçãos na vida do teu filho. Eu não aguento mais essa mulher, irmão, declara bênção sobre a sua esposa. E se você naquele momento sentir esse ímpeto, irmão, eu te convido a você se manter em silêncio e não proferir palavra de maldição, e sim de bênção, meu irmão. Porque se Deus ele derrama uma bênção sobre uma pessoa, se eu pegar e maldizer aquela pessoa, se eu abrir os meus lábios, irmãos, para destilar aquilo que não deveria, palavra de maldição, isso pode voltar para mim mesmo. A palavra de Deus diz, sim ou não, irmão? Então, quando a gente espragueja alguém, quando a gente se junta e aí fala mal de alguém, irmãos, achando que Deus não está vendo, quando Deus vê tudo, Deus observa tudo, irmão, no oculto. E isso não deve ser procedência nossa. Nossa procedência deve ser de abençoar, de bendizer. Preste bem atenção, coloca aí por favor, Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10, por favor.
Eu estou falando de bênção. O que está dizendo aí? Com ela, com quem? Com a língua, amados. A nossa língua tem que ser bênção. Com ela bendizemos o Senhor, o Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à semelhança de Deus. Só que a gente deve cortar isso da nossa vida. Isso deve ser cortado. Toda vez que você for incitado, irmão, seja pela sua natureza humana ou incitado pelos espíritos enganadores das trevas, você deve refutar isso. Você deve refutar, você não deve amaldiçoar ninguém. Porque nós fomos constituídos por Deus, irmãos, para abençoar vidas, para abençoar famílias, para abençoar os perdidos, para abençoar aquele que não conhece a esperança que está dentro de você, meu irmão e minha irmã. Porque, irmãos, às vezes as pessoas chegam perto de nós, elas precisam ver Deus na nossa vida. Porque às vezes, irmãos, as pessoas não vão chegar perto de nós porque nós não agimos como deveríamos agir. E eu quero refutar essa noite isso na tua vida. Ser tu bênção, ser tu propagador de boas novas para a tua família, para o teu filho, para o teu esposo. Olha aí, irmão. O versículo 10, o que diz aí? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Tiago falando isso. A nossa boca, ela tem que sair bênção, irmãos. A nossa boca, ela tem que sair coisas que vão ser produtivas para as pessoas. Deus nos criou para abençoar pessoas. E quando você abençoa pessoas, você é abençoado. Amém, querido? Muito bem. Abraão, ele foi muito abençoado. Se a gente ir lá no capítulo 13, projeta aí, por favor. Capítulo 13, versículo 6. Gênesis capítulo 13, versículo 6. Que diz assim: e a terra não podia sustentá-los, para que morressem juntos, porque eram muitos seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Porque a minha versão é diferente, estou olhando ali, fica melhor. Isso aqui fala de Abrão e de Ló, seu sobrinho, Ló, que acompanhou Abrão. Deus abençoou tanto eles, irmão, tanto eles, que a Bíblia relata que eles foram prósperos. Interessante que Ló foi junto com Abrão e ele foi abençoado. Ei, olha para mim. Quando você acompanha alguém que é abençoado pelo Senhor, você é abençoado. E a gente sabe quem é bênção. Ele foi abençoado. Multiplicou, ficou bem sucedido ali, só que agora não dava mais para os dois viverem juntos. Então, Abrão, ele chama o seu sobrinho e fala assim: olha, que não haja contenda entre nós, entre os teus pastores e os meus pastores, porque nós somos irmãos. Olha o que ele falou: nós somos irmãos. Aí, a terra está diante de ti. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ele deixou isso para Ló. Aí eu entro, irmão, um princípio aqui que eu queria passar para a igreja: o princípio da honra. Eu falei sobre princípios. O pai, o filho, a mulher. O filho tem que aprender a honrar o seu pai. O pai tem que aprender a honrar a sua esposa. A família tem que aprender a honrar uns aos outros. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas que estão acima de nós, irmão. Porque aquele momento era momento de Ló pegar e honrar o seu tio. Ele não fez isso. Ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra e foi por ali. A Bíblia diz que ele passou por um aperto muito grande. Então isso é um princípio, irmão, de honrar as pessoas. Então, ele foi muito abençoado. Se a gente for lá em Gênesis capítulo 17, por favor, Bernardo, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 6. Aqui, irmãos, a Bíblia fala que Abrão, ele tinha 99 anos. Olha só. Ei, 99 anos, irmãos. E Deus fala com ele. Mas olha só o que Deus fala com ele. No versículo 1 do capítulo de Gênesis 17. Abraão com 99 anos. Olha o que Deus fala para ele: eu sou
o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha aí, irmãos. Eu entendo, irmãos, que a prosperidade verdadeira é andar no centro da vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós somos abençoados. Quando andamos no centro da vontade de Deus, independente, irmão, do aperto que você esteja, independente do aperto que você esteja, você será próspero. E eu provo isso biblicamente, queridos. Nós estamos diante do altar do Senhor, e o altar do Senhor, ele é santo. Preste bem atenção no que eu vou falar. Gênesis capítulo 39, projeta aí, por favor. Do versículo 2 até o versículo 4, a Bíblia relata a história de um homem, irmão. Olha só, preste atenção no que está dizendo aqui, no versículo 2 de Gênesis 39. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de quem, irmão? José estava na casa de quem? De Potifar. Então ele era um escravo. Pastor Gilmar, como é que pode um escravo ser próspero e abençoado? Eu vou te responder biblicamente aqui, irmão. Continua aí no versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, Potifar, que o Senhor prosperava, que o Senhor estava com ele, e tudo, presta atenção, meus amados irmãos, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então a minha prosperidade, a tua prosperidade está na mão de Deus, irmãos. Se um homem é próspero, se uma mulher é próspera, se alguém é próspero, essa prosperidade vem de Deus. É Deus que nos capacita a serem prósperos. E aí Potifar coloca tudo na mão de José e tudo dá certo. É muito bom a gente andar do lado de uma pessoa que ela é próspera, porque a pessoa, quando é próspera, ela quer abençoar. Uma pessoa que, quando ela é próspera, ela aceita tudo, mesmo quando ela não entende. Ela fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Claro que a gente não vai usar esse guichê para tudo, porque tem pessoa que fala: tu sabe de todas as coisas, e ele vai por esse caminho. Não é isso, irmão. Então Abrão era um homem próspero. No versículo 2, o Senhor faz um concerto com ele, Gênesis 17, 2, que iria multiplicar-lhe grandemente. E Abrão, ele cai de joelho ali, se prostrado na presença do Senhor. E quando chega no versículo 7, e aqui eu queria, seria o ponto-chave, no versículo 5, perdão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, porque Abrão significa pai elevado. Versículo 5. Mas Abraão, que significaria pai de uma grande multidão. Então esse homem foi próspero, irmãos. Eu poderia falar de outros aqui também, de José, mas eu vou pular aqui, irmãos, e vou ir mais à frente, que eu tenho convicção que Abrão, ou como eu iria falar de José, ele nos ensina a gente firmar na palavra e crer com certeza que o nosso futuro, Deus prepara coisas melhores para a gente de boa. Então eu queria, irmão, nessa noite, já correndo aqui, me debruçar aqui na humildade da retaguarda do Espírito Santo, irmãos, para falar sobre uma família, que eu não vou, vai dar para falar tudo, uma família que ela teve essa felicidade, né? A felicidade de ver um membro da sua prole ser abençoado e toda a família ser abençoada. Essa família é Ruth, e nós iremos exemplificar algumas reflexões e ensinamentos que ela nos traz, porque, irmão, o exemplo de superação de Ruth levou a vida dela em todas as instâncias subir a patamares que ela não imaginaria, de maneira que ela foi abençoada e toda a sua família foi abençoada. Então, primeiro, quem foi Ruth, irmãos? Ruth, capítulo 1, versículo 1, quem foi Ruth? Ruth, para falar de Ruth, eu preciso primeiro ir lá no início do livro que ela escreveu, porque tem 2 livros que levam o nome de mulheres. Os irmãos sabem quais são? Ruth e Esther. Os irmãos estão afiados, escola bíblica dominical, que benção, né?
Foram duas mulheres. Então, queridos, o livro de Ruth, ele descreve a trajetória, esse versículo primeiro, de uma família israelita, que seria a futura família de Ruth. Aí deixa eu te falar uma coisa, que é muito interessante. Tem pessoa que se casa e esquece, irmãos, que o teu cunhado, que a tua cunhada, que a tua nora, que o teu genro, que a tua sogra, que o teu sogro passa a ser a sua família. Sabia disso? Pois é. A jovem casa com o jovem, família. O jovem casa com a jovem, família. Às vezes a gente esquece disso. E nessa passagem aqui, a sogra se tornou uma bênção tremenda. A sogra, que muita gente faz guichê, fala mal de sogra. Eu amava a minha falecida sogra. A minha sogra, ela sempre me honrou. A minha sogra, antes de eu ir para a casa dela, sabe o que ela fazia? Você quer que eu prepare assim uma carne assada para você? Você não vai gostar de uma sogra dessa? Minha falecida sogra, mãe da minha esposa, era assim, honrava, princípio da honra. Aí claro, só vivia na casa da minha sogra quando ia por rir, né? Irmãos, e aí, irmãos, essa família, ela foge de Belém por causa de uma grande fome que teve ali. Ela toma essa decisão. Alguns dizem que não foi a decisão correta, outros, eu prefiro não entrar por esse caminho. Então, essa família era constituída de Elimeleque, que era o sacerdote da casa, a sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilião. Eles se mudam para as campinas de Moabe ali, para peregrinar, sabe? A gente até entende que é uma atitude até de desespero, pela fome que eles estavam passando ali. Aí eu fico pensando, sabe assim, no significado desses nomes aqui, interessante. Por quê, irmãos? Porque quando os pais eles estão aguardando, que tem gente aqui, ó, que está grávida aqui, aguardando ali os filhos nascer, eles ficam um tanto ansiosos e preocupados com o nome que eles vão dar. E como um bom cristão, você precisa entender, irmão, que o nome, ele tem relacionamento espiritual, que vai fazer com que aquela criança seja abençoada ou não. Tenha cuidado, irmão, quando você vai colocar nome no seu filho. Eu já falei para a igreja o que simboliza o meu nome. Eu não vou repetir não. Quem quiser depois eu passo aqui. O meu nome é um nome abençoado. O nome da minha esposa é um nome abençoado. Eu pesquisei o nosso nome. Amém, irmãos? Amém. Jesus. Agora o pessoal fica preocupado. Eu vou correr para ver qual é o meu nome. Calma, irmão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, as escrituras se fez novo. Calma. Mas não foi assim que nós observamos na família de Elimeleque. Olha só. O nome de Ruth e de Elimeleque, eles eram muito lindos, irmãos. Elimeleque significava meu Deus é rei. O nome de Noemi significava doçura, agradável. Que coisa linda, né? Então fica meio que incompreensível como eles colocaram o nome dos seus filhos, meio que uma coisa sem nexo, irmão. Olha só. Malom significa fraqueza, doença, enfermidade. Você colocaria o nome do seu filho desse nome? Fraqueza, doença, enfermidade. Mas eles colocaram. E está escrito isso na Bíblia, irmão. E ainda se agrava mais, é Quilion, seu outro filho. Quilion significa aquele que falha, quase morto, definhando. Então fica meio sem nexo a gente. Parece até que eles estavam prevendo o que iria acontecer na vida deles mais à frente na realidade. Aí vai do versículo 3 até o versículo 5, passam-se 10 anos ali. Acontecem tragédias sociais e econômicas naquela família. Ele morre Elimeleque, os filhos se casam como um habita, depois Orfa e Ruth, depois os dois filhos falecem, e agora fica só Noemi com as suas duas noras. E aí, irmão, a gente olha uma situação dessa, a dificuldade que essas mulheres passaram. Só que a Bíblia diz no versículo 6 do mesmo capítulo aí de Ruth, que Noemi, ela fica sabendo que Deus, ele envia pão para Belém. Belém significa casa do pão. Deus visita o seu povo na terra que ela deixou depois de 10 anos
e Deus agora está abençoando. E aí, o que ela faz? Ela resolve voltar com as suas 2 noras, e estava certa. Só que no meio do caminho, Noemi, ela toma uma decisão. Ela fala para que as suas noras voltem para a casa da sua mãe, abençoa elas, mas elas insistem ali, que não querem ir, até depois de muita insistência. Ela resolve ir. Orfa dá um beijo na sua nora e vai embora. Mas Ruth não faz isso não. A sua sogra, né? Ó, eu estou confundindo o nome. A sua sogra dá um beijo e ela não faz isso, irmão. Ela resolve ficar ali com a sua sogra. Irmãos, e aí eu queria, sabe, pensar assim: o que essa mulher pode oferecer para a gente? Deixa eu falar algumas coisas aqui. Viúva, pobre, sofredora, com grande probabilidade de ser rejeitada, cresceu num país inimigo, considerado amaldiçoado, porque Moabe era considerado amaldiçoado pelo povo de Israel. Não tinha filhos, morreu seu marido, teve que mudar para uma terra estrangeira, não conhecia ninguém, ou seja, tudo parecia que não tinha como a gente aproveitar nada dessa mulher. Mas aí, irmãos, eu queria trazer aqui pelo menos 2, se der tempo aqui. Primeiro ensinamento que a gente pega de Ruth: ninguém, irmão, pode deixar seu passado definir o seu presente, nem muito menos o seu futuro. Ninguém. Porque quando a gente olha para Ruth, analisando a situação de Ruth aqui, a gente tenderia a pensar que ela não teria nenhuma vida promissória, irmão. Observe, preste bem atenção. Ruth era moabita. Os moabitas, eles eram descendentes de Moabe, um povo amaldiçoado. Israel se opunha contra eles, mas Ruth rejeita tudo isso aí, o passado dela, um passado potencialmente negativo, pernicioso. Ela decide se mudar de nacionalidade e acompanhar a sua sogra. E observe bem, irmão, ela faz isso. Mas há algo interessante também. Ruth também ela era uma mulher perseverante. Ruth era uma mulher que ela não olhava para o passado. Ela poderia muito bem ficar choramingando pelo que aconteceu no passado. Ela não faz isso. Ela não olha para o seu passado. Muitas vezes nós ficamos olhando para o nosso passado, irmãos, e não olhamos avante o que está de nós. E a palavra de Deus, ela é bem clara, irmãos. Ela nos ensina algo interessante. A Bíblia diz que Paulo ensinando que eu não devo olhar para as coisas que ficaram para trás, mas sim que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Senhor Jesus Cristo. A gente fica muito preso no passado, olhando para o passado, adulando o passado, quando o passado tem que ficar no passado e a gente olhar para frente, irmão. Muitas pessoas querem até julgar a gente por causa do nosso passado, mas o meu passado ficou lá. Se a gente olhar para Ruth e ver, a gente poderia comparar algumas pessoas como Ruth, que foram alcançados por Deus e tiveram transformações. Eu fui com muitos que estão aqui, e tiveram uma nova vida, e foram abençoados, irmão. Eu poderia, irmãos, continuar falando aqui, mas o tempo já está quase no finalzinho. Então eu queria falar só mais um ensinamento, que isso aqui eu creio que vai ser bom para os irmãos, e depois a gente vai parar. Amém? Que seria o terceiro ensinamento de Ruth. Eu considero muito importante. Cultive relacionamento significativo na sua vida. Preste bem atenção. Com a morte de seu primeiro marido, Ruth preferiu não voltar à casa de seus familiares. Ruth, ela recusou voltar em viver ao meio que ela vivia, que era o meio pagão. Ela preferiu, irmãos, ela escolheu ficar com Noemi, ela escolheu ir para um local que ela não conhecia, ela escolheu, irmão, ficar junto com o Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção, olhe para mim, irmão. Preste bem atenção. Existem pessoas
que entram em nossas vidas, que você nunca deve deixar elas saírem. Vou repetir. Existem pessoas que entram em nossas vidas que você nunca deve deixar elas saírem. Porque são pessoas, irmãos, que vão fazer com que você verdadeiramente seja uma pessoa abençoada. Pessoas que vão jogar você para cima, vão sempre estar te motivando. Pessoas que vão fazer com que você seja uma pessoa melhor. Pessoas que vão fazer você se aproximar mais de Deus. Porque às vezes a gente abre mão de pessoas assim. Nunca abra mão de pessoas que verdadeiramente têm um relacionamento significativo com você. Não abra mão, não faça isso. E eu posso afirmar, biblicamente, que Noemi era uma dessas pessoas na vida de Ruth. Sim ou não, irmão? Sim. Porque se Ruth, ela consegue ter essa transformação, porque Noemi estava ali aos pés, ensinando ela e aconselhando ela. Outra pessoa também, irmãos, que a Bíblia fala, é Boaz, que abençoou a vida de Ruth, que protegeu ela, que foi seu protetor, casou com ela, aproximou ela de Deus. Boaz também. Ei, existe Noemi na sua vida? Existe? Existe Boaz na sua vida? Na minha vida existe, irmão. Na minha vida existem pessoas como Noemi foi na vida de Ruth, assim como Boaz foi na vida de Ruth. Na minha vida existe, na sua vida, meu irmão. Precisa ter. Não abra mão de relacionamento significativo na sua vida. Não abra mão, meu irmão. Não faça isso. Nós somos a tendência, nós temos influenciado pelo meio que nós vivemos, isso é verdade. Seja de uma forma ou de outra, ou direta ou indireta, elas têm influência na nossa vida. Então o que cabe para nós, irmão? O que cabe para você? Você precisa manter esse relacionamento significativo em alta. Você precisa fazer isso. Observe aqui, Provérbios capítulo 27, versículo 5. Coloque aí, por favor. Provérbios capítulo 27, versículo 5. Eita glória. O verdadeiro amigo, ele faz isso aqui, ó. Melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Porque às vezes a pessoa, ela não quer chamar a tua atenção. E você precisa, às vezes, a gente precisa, às vezes, ser repreendido, irmão. Para a gente enxergar o caminho certo, para ir na rota certa. E às vezes a gente não quer ser repreendido. O amor encoberto não serve para nada, irmão. Se alguém diz que ama e ele não te repreende, não chama a tua atenção, você está indo por esse caminho, não vai dar certo. Esse amor não presta. Esse amor não presta na sua vida. Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros. Na NVT, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que o irmão. Está vendo aí, irmão? O verdadeiro amigo, ele está próximo de você, e às vezes mais do que um irmão. Irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Não dá para eu continuar aqui por causa do tempo. Por isso que eu falei, Eliane, você podia ter pregado, porque acaba a gente não dando tempo. Mas eu estou muito feliz com esse culto de ação de graça da nossa irmã. Muito feliz mesmo. Amém? Muito feliz. Eu quero encerrar só lendo um versículo aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Na NVI, na nova versão internacional, a tradução, ela diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Amém, irmãos? Amém. Coloca a mão no seu coração, nós vamos estar orando.
e pedindo a Deus que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Feche teus olhos, por favor. Senhor, nós queremos, ou melhor, peraí, irmão, chega perto da sua família, vai, chega perto da sua família. Quem estiver longe da família, chega perto, fica melhor assim. A gente já ora pela família, né? Chega para cá, irmão. Também. Chega perto. Você ama a sua família? Valoriza a sua família, porque talvez um dos membros da sua família, ele possa trazer prosperidade para toda a sua família. Como a gente falou aqui, bem rápido, não deu para falar tudo que eu gostaria de falar. Ruth, ela trouxe prosperidade para a sua família. E olha que ela é família da parte de pai, nem era a família da parte dela. Amém? Coloca a mão no seu coração e vamos estar orando. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Nessa noite em que nós titulamos Culto da Família, onde tua filha Eliana, ela está dando um culto em ações de graça. Onde nós, Pai, falamos um pouco, bem rápido, sobre Ruth, uma mulher, Senhor, que ela venceu, superou as suas barreiras e abençoou a sua família. Eu não sei, Pai, como estão as famílias que entraram por essas portas, os pais, as mães, os filhos, seja qual grau parentesco for. Mas eu quero liberar uma palavra, Pai, de bênção, de prosperidade sobre essas famílias. Que verdadeiramente, Senhor, Tu envolvas, ajude a vencer as barreiras, dificuldades, meu Deus. Que haja prosperidade no seio das famílias. Tu repreenda, Senhor, tudo aquilo que verdadeiramente não provém da Tua parte. E desça, Senhor, bênção sobre as famílias que entraram por essas portas. Luta as suas guerras, as suas pelejas. Senhor, aqueles que não Te conhecem, que esta noite possam se render aos Teus pés, Senhor Jesus. Que possam verdadeiramente Te receber de maneira gostosa em seus corações. Aqueles que Te conhecem possam crer que Tu nunca abandona as famílias, ó Pai. Então quero colocar diante de Ti as famílias, que as famílias sejam abençoadas e prósperas em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu não posso deixar de passar essa pergunta, eu preciso fazer. Tem alguém para Jesus essa noite, irmãos? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Você que está do lado aí, irmão, de alguém, se você está com vergonha, vem aqui. Nós estaremos orando por você, abençoando a sua vida. Tem alguém, irmão, essa noite, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, amém? Que Deus abençoe a tua família. Podem sentar em nome de Jesus. A gente vai passar a nossa